Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de dezembro, dia em que o Ibovespa está revertendo a tendência de baixa de curto prazo. Pelo menos deu o primeiro sinal. Vou falar um pouquinho mais a respeito nessa análise de fechamento do pregão, assim como vou comentar sobre mini índice, mini dólar para o próximo pregão, em termos de operações de day trade. Falando de Petro, Vale, Petro subindo, Vale caindo, e também das operações que foram encerradas, a operação ainda que está em andamento, destaque de alta e de baixa dentro do índice Bovespa e atendendo aqui 6 pedidos de análise que vocês registraram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Lembre-se, deixa um like, deixa um joinha nessa análise no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, e comente aqui embaixo qual ativo que você quer, ou comente sobre essa análise também, pode deixar seu comentário a respeito. E se você tem aí algum ativo que deseja que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá, seguindo as prioridades que eu sempre falo aqui para vocês. Seguindo então para falarmos do Ibov, alta de 1,01%, alta de 1%, ainda está dentro do leilão de fechamento, mas o fato é que essa alta superou a máxima do último topo descendente, o topo que veio ali com essa pancada aqui para baixo desses dois candles muito fortes para baixo, e o Ibovespa, pegando aqui um gráfico mensal, vou jogar aqui no gráfico mensal, ele está parando aqui essa queda dele, vou botar também aqui ó, o Fibonacci em cima dessa queda, essa queda do Ibov está se sustentando em cima de 61,8% de tudo que subiu. É um ponto relevante de suporte, torna-se mais relevante para termos uma expectativa de subida para os próximos meses, ou seja, falando ali de curto para médio prazo, se o índice conseguir ainda superar os 131.319, que foi a máxima registrada no mês de novembro. Então é um ponto positivo, aqui a gente tem média, que fechou abaixo, está voltando para cima. Por enquanto, dezembro, vamos dizer assim, Papai Noel começou a aparecer aqui, alta de 3% para o Ibovespa nesse mês por enquanto. Então, temos uma tendência agora indefinida de curto prazo com um viés de alta. O que primeiro reverte esse viés? É se o próximo pregão, desculpa, estou uma garganta que está meio ruim, se o pregão, do próximo pregão que a gente tem inclusive decisão do cupom hoje, depois do fechamento desse pregão, vamos ver a reação do mercado amanhã, com a expectativa de aumento de 1%, mas se o pregão de amanhã e Ibovespa tiver um candle assim, igual esse aqui, ó, fechamento abaixo da média, abaixo dessa mínima, e nova mínima no pregão seguinte, aí, enfim, aumenta muito a probabilidade de retomada da tendência de baixo que viria através da perda dessa mínima aqui. Então, importante, Ibovespa não mais voltar para baixo das médias. A média de prazo maior é 128.600, arredondando, e a de prazo menor, a exponencial de 10 períodos, na casa aqui de 127.530. Na realidade, de prazo maior, 128.905. Estava aqui no valor errado, tá? Que é aqui replicando a média móvel, essa aqui replica a média móvel exponencial de 10 períodos, algo próximo do gráfico semanal, exponencial de 50 períodos. Então temos um viés de alta nesse momento para o Ibovespa. E o que seria bom acontecer? 120 minutos aqui, ó, pancada para cima. Depois de uma lateralização, bateu na média e subiu. Continuidade, superar essa máxima aqui reforça o sinal de alta do pregão de hoje, essa reversão de tendência. E lembrando, o mais negativo é a perda da mínima do pregão de hoje, junto com o fechamento aí para baixo da mínima registrada hoje. No gráfico aqui do mini índice, gráfico de 60 minutos, a gente teve um movimento do dia mais lateral, abriu até vindo aqui para cima, não conseguiu se sustentar acima daquela região para buscar operações de compra, veio para baixo desse patamar, até trouxe a alternativa de se buscar venda ali de topo descendente, mas não andou tanto. E se você demorou a sair ou não colocou o devido stop, a ação, o mini índice deu uma estourada aqui, a informação lá, né, enfim, mais voltada à questão do Lula, e 3.500 pontos praticamente aqui para cima, em uma única hora de pregão. Enfim, de maneira geral, com essa estourada aqui para cima, com essa distorção aqui do gráfico, fica a questão de abriu subindo, vou botar no gráfico de 10 minutos que vai ficar um pouco mais claro, tá vendo? Só uma barra e não consegue fazer nova máxima, é um primeiro ponto ali que fica um alerta, mas o fato é que se a gente tivesse aqui no início do próximo pregão, tivesse gerando esse sinal de alta no gráfico de 10 minutos, seria uma alternativa de abrir uma compra colocando stop aqui embaixo.
né? Se tivesse, a gente soubesse que tem mais aqui umas 6, 7 horas de pregão pela frente, aqui seria uma possibilidade de buscar uma compra tentando pegar algo para cima. Se abrir subindo e continuar proporcionando sinalizações de alta aí para cima da média, não necessariamente na média, mas sinalizações de alta a favor da tendência vigente, no intraday é de alta, fica mais para compra. Por outro lado, se reverter isso aqui, se gerar essa perda de mínimo e passar a proporcionar sinal de baixa abaixo de resistência, como por exemplo aqui, mais distante dessa região, do 128.900, e mais próximo da resistência aqui do 129.585, daria para se buscar alguma entrada tentando pegar algo para baixo no mini índice. No dólar, eu terminei mudando aqui o ativo, desculpa. No dólar, a gente teve uma queda muito forte do dólar no pregão de hoje, queda de 1,46%. Teve não, né? Assim, tá tendo uma queda, não fechou ainda. Uma queda de 1,46%, 1,5% por enquanto. Dólar vindo para perder esse nível aqui, trazendo uma correção em ABC da tendência de alta, mas para quebrar mesmo a estrutura de alta, teria que voltar aqui para baixo desse nível 5.779. Quando estiver acima dessa região, ainda continua com aquela chance de vem aqui, não vai muito longe, gera algum sinal de força para aumentar a probabilidade de subida. Mas a gente olhando mais para o próximo pregão, focando mais em operação de day trade, gráfico de 60 minutos, temos já uma tendência aqui de baixa, no gráfico 60 minutos, e com esse rompimento aqui desses suportes, ó, dessa região aqui, essa região já tende a funcionar como um nível de resistência para buscar a operação mais de venda, ou próximo da média, enfim, gerou uma subida aqui, gerou sinalização de baixa, botar no gráfico de 10 minutos, olha aqui a sinalização de baixa, como eu falei, igual o Ibovespa, né? Se aqui fosse dar continuidade por mais umas 5 a 7 horas de pregão, daria para buscar essa venda aqui no dólar, que é justamente de topo descendente. No topo bate ali na região da média, gera o topo descendente, movimento para baixo, gera mais um topo descendente, stop aqui em cima, movimentação para baixo, mais um topo descendente, possibilidade de tentar pegar algo para baixo. Então seria algo assim para o próximo pregão. Se abrir caindo, continuar proporcionando sinalizações de baixa, seja mais próximo da média ou em nível de resistência, de uma retração do movimento, mesmo que venha aqui, eu faça um movimento de subida, segura aqui dentro desse candle e gere um sinal de baixa, seria outra alternativa de buscar a operação de venda. Para compra, o ideal, para trazer um indício maior que o mercado virou, o dólar virou aqui para cima frente ao real, e a expectativa é maior de alta, deveria furar essa máxima aqui, que foi o candle que girou uma pancada para baixo, furar essa região aqui dos 6.022,5 e passar a proporcionar sinalizações de alta acima de nível de suporte, seja de média, seja de fundo aqui para trás, que passe a funcionar como patamar de suporte. Enfim, seriam essas alternativas, na minha opinião, em cima do dólar. Mas no primeiro momento, olhando um pouquinho mais para baixo, e por isso que eu falei assim, para compra, seria um pouquinho mais exigente, para venda um pouquinho mais direcional, tentando pegar um movimento ali para a região dos 5.895, que é essa região aqui de topo anterior. Se for pegar um nível de suporte também relevante aqui em termos de Fibonacci, é essa região aqui, está no patamar dos 955, mas essa região aqui dos 913, 914, arredondando aqui até os 5.895, é a região mais relevante de suporte para o dólar. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 1%. Essa alta aí que tentou iniciar um movimento ali de baixo no pregão de hoje, reverteu aqui para cima, fez uma nova máxima histórica, R$ 40,76, segue dentro da sua tendência de alta. Lembrando, para reverter a tendência de alta, tem que ocorrer a perda dessa mínima aqui. Gráfico de 120 minutos, dá para perceber que veio aqui, ó, bateu nesse patamar e já rompeu aqui para cima. Quem quiser trabalhar com stop mais curto na posição comprada, bota aqui abaixo dessa mínima aqui. Tá? Então qualquer mudança que eu fizer de stop eu comunicarei aí dentro do aplicativo DV Invest. A gente tem uma comprinha aberta na PETR4, uma compra de swing trade. A Vale 3 fechou em queda de 1,56%. Não é algo bom. Primeiro, porque volta para esse patamar, as médias ainda estão alinhadas para baixo, então é algo que, vamos dizer assim, a gravidade puxando o ativo para baixo. A tendência, nesse momento, está um pouco mais para indefinida. Por que um pouco mais para indefinida? Porque aqui, por mais que você possa visualizar que um fundo duplo, mais ou menos, eu iria mais na questão de quebrou a estrutura de baixa e tem uma possibilidade de fazer isso aqui, um pivô de alta, aí sim a gente teria uma tendência de alta. Mas vai ser importante não mais voltar para baixo dessa mínima e principalmente não fechar abaixo desse patamar aqui, ó. Fechamento abaixo dessa região de 58,37 com nova mínima aumenta muito a probabilidade de continuar um movimento de baixa
dessa ação. Então isso seria de voltar a trazer um viés mais de baixo para esse papel. Então, de maneira geral, a gente tem um topo ascendente, que é característico ali de não ter tanta força agora para baixo, para depois reverter aqui para cima. As médias ainda apontam para baixo, que traz aí uma expectativa um pouquinho mais negativa. Mas de maneira geral, se fosse para buscar alguma compra na Vale 3, sendo mais agressivo, superação dessa máxima, e sendo um pouquinho mais cauteloso no rompimento dessa máxima aqui no pivôzinho de alta pelo gráfico diário nos próximos pregões. Depois disso eu vou falar aqui das operações que foram encerradas. A gente está com posição ainda aberta de compra na Petro. Desculpa mais uma vez. A primeira operação que foi encerrada foi uma operação de venda que a gente tinha aqui na BPAC 11 a favor da tendência, onde bateu na zona de resistência, gerou sinal de baixo, engolfo de baixo, tentando pegar um movimento para baixo, reverteu, estava até bem no pregão de hoje, estava aqui em queda e teve uma revertida forte aí por conta, né, do que saiu aí em relação ao Lula, e o mercado já deu uma, vamos dizer assim, animada, né, com algo que não é tão legal, mas enfim, deu uma animada. Olhando aqui, então, a gente teve nessa operação uma perda de 3,59%, BPAC 11, e isso proporcionou uma redução de 0,5% sobre o capital total destinado ao swing trade. O outro ativo também, que era uma venda que foi encerrada, Sabesp, que também gerou engolfo de baixo, trabalhei com stop um pouco aqui acima, bateu exatamente ali, perdeu força, fechou até abaixo das médias. Enfim, volatilidade terminou me tirando aqui, vamos ver como é que vai ser o comportamento aí do próximo pregão. Tá, mas ainda ela não desmontou a expectativa de poder caminhar aqui para essa região de quem botou o stop um pouquinho mais acima, não reverteu essa expectativa de poder vir aqui ainda para a região ali de suporte na faixa dos 88,10. Reverte se ela romper essa máxima aqui, tá? Então essa operação terminou com a perda de 3,16%, e isso trouxe uma redução de 0,5% do capital total destinado ao swing trade. Ativos de destaque no pregão de hoje, em termos de alta e baixa, e são ações que estão dentro do índice Bovespa. Pelo menos até o momento que eu peguei, que estava entrando no leilão de fechamento, quem estava em maior alta e quem estava em maior queda. Começando com a maior alta em HPV3, Rap Vida, depois de uma grande movimentação para baixo, uma longa tendência de baixo, o ativo gerou um sinal de alta. Depois de vários sinais de alta que ela gerou, né? Foram vários sinalizações de alta que bateu na média e caiu, bateu na média e caiu. Então agora a gente tem um fechamento aí para cima da média. Algo mais positivo. E concluindo aqui, é um movimento de subida no gráfico diário que cria uma expectativa de ter algo maior para cima. Semanal também, aqui olhando a última máxima do semanal foi 2,80, a máxima atual 2,80. Então está ali em cima dessa máxima aqui, ó, 2,80. Está batendo esse patamar com a máxima da semana passada. Superação dessa máxima amplia um pouco mais a chance dessa ação ter um repique de alta, lembrando, para mudar a tendência de baixa de curto prazo, o último topo descendente, a estrutura de baixa está aqui, ó, é essa máxima aqui em R$ 3,08. Quem tiver comprado, aguardaria pelo menos mais um pregão para fazer qualquer mudança de stop dessa operação para quem entrou comprando contra a tendência esse ativo. Seguindo para falar agora de Ambev, desculpa. A Ambev fechou o pregão de hoje em queda de 3,29%. A ação subiu forte aqui, ó, um movimento muito forte, mudou a tendência de baixa e agora passa por uma correção, e o pregão de hoje foi um pregão mais forte de queda, 3,29%. Eu ainda não dou falando que, nossa, agora vai despencar. Ainda não está com essa cara, porque os 3 primeiros pregões da correção foram fracos. Então é interessante aguardar os próximos pregões no sentido de alguma oportunidade de compra que pode vir a acontecer, de um sinal de alta dentro desse movimento de alta, testando níveis de suportes. Esse é o primeiro suporte, média. Os próximos suportes a gente pode traçar aqui números Fibonacci, pode pegar a região de topo anterior, que essa aqui já está sendo testada, esse topo aqui. Depois desse topo a gente teria esse aqui, mais relevante. Então, os pontos é 13,61 e depois 13,34. Chegou aqui nesses níveis, gerou algum sinal de alta, focaria em compra desse papel. Ou sendo mais agressivo pelo gráfico de 120 minutos, vou comprar essa ação nessa superação de máximo com stop aqui. Ou se superar a máxima desse candle aqui, confirmar o movimento de subida, vou botar stop aqui e vou tentar pegar algo para cima. São alternativas aí que olharia um pouquinho mais para compra e melhor ainda se for pelo gráfico diário. Atendendo aos pedidos, YouTube 4, alta de 0,94%, ação gerando ali um leve pivô de alta, mas ainda dentro de uma estrutura de baixa, então uma importância menor. Para mudar essa estrutura de baixa tem que romper a região dos 34,86
Região mais pesada de resistência está aqui, provavelmente vai passar por aqui uma retração de 61,8% Fibonacci, aqui, ó, isso aí, mais esse fundo, então é o nível de resistência mais relevante, tanto que bateu e perdeu um pouco de força. Acima dessa região já começa a aumentar a chance de reversão da tendência de poder romper os 34,86, assim como fez o Ibovespa, né? Superar o topo mais relevante ali da tendência de baixa. Por enquanto, se a gente comparar esse gráfico aqui com o gráfico do Ibovespa, a gente pode dizer que o ITUB 4 está mais fraco do que o índice Ibovespa. O ideal seria o contrário, o ITUB está mais forte do que o Ibov, reverteu a tendência do gráfico diário primeiro do que o Ibovespa, rompendo no sentido do topo mais relevante ali da tendência de baixa. Isso tenderia a potencializar um pouco mais a questão da alta do Bovespa, mas espero que seja agora o inverso, a ITUB ganhe força e consiga romper esse 34,86. Quem está comprado nesse ativo, eu deixaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje facilmente, tá? Porque isso aqui vai representar no gráfico 120 minutos, ó, um sinal de fundo, um pivô de alta. Então, se o mercado trouxer a ITUB 4 para baixo dessa mínima aqui, reforça a expectativa de queda para o papel, inclusive até podendo trabalhar com a posição de venda se ela fizer isso, porque ainda está dentro de uma movimentação mais forte para baixo e em cima de níveis de resistência importantes que eu acabei de citar. Braskem, BRKM5, alta de 0,2%, tendência indefinida no curto prazo, dá para perceber aqui uma lateralização, já com 3 fundos aqui nessa região, 2 topos, está aqui no patamar de resistência. Então não seria ainda, olhando para o semanal, não seria o ativo ainda que me animaria para compra não. Poxa, Dalton, mas se romper essa máxima aqui, vai que ela ganha força para cima. Se quiser arriscar esse tipo de entrada, não é o que eu faria, mas quem for arriscar, eu colocaria menos capital, porque na minha avaliação o risco está um pouco maior, abaixo da média do semanal, a tendência de baixa lá no gráfico semanal, a forma como seria esse rompimento aqui, são 3 candles tentando subir, ainda dentro de 2 de baixo. O ponto positivo é só que depois desse grande candle de baixo não deu sequência, que ela pode reverter. Mas me chamaria mais atenção para a compra se passar a fazer algo assim, ó. Rompe e depois os próximos sinais de alta, como fundo ascendente ou pivô de alta, que mais me despertaria o interesse de arriscar alguma compra, logicamente avaliando se não tem ativos mais interessantes com cenário gráfico de prazo maior, mais interessante do que Braskem. BIF3 está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, aqui vem fraquinho, aí ganhou força aqui, ó. Esse foi o movimento que ganha força, que estoura justamente o topo mais relevante que ela tinha na tendência de baixa, e aí que eu mencionei agora há pouco, que eu falei de Braskem. Se faz, assim, rompe aquela região de resistência, retorna e gera um sinal de alta, daria para arriscar alguma possibilidade ali de compra nesse ativo, seja por um gráfico 120 minutos, fazendo entrada antecipada, ou pelo gráfico diário, tentando comprar, tentando pegar algo para cima. Então, no curto prazo, BIF3 está dentro de uma tendência de baixa. Num prazo mais longo, como um gráfico mensal aqui, olhando para o médio prazo, a tendência ainda é de baixa. Aqui está a tendência de baixa desse papel, ainda alinhado para baixo, e tudo isso aqui é uma resistência válida até o fechamento desse mês, 6,12, passando ali depois mais acima na região dos 6,50, que é onde está a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Olhando agora, e só para mencionar que o que muda a tendência de alta da BIF3 no gráfico diário é de curto prazo, se voltar para baixo, 5,91. Sanepar, 2,3% de queda, ativo caindo bem, são 4 pregões aí consecutivos de queda, e ação olhando para swing trade, que foi solicitado ali nos comentários, testando 50% de retração do Fibonacci, mas ainda não compraria de imediato, eu só compraria se proporcionasse aqui algum sinal de alta no gráfico diário, como, por exemplo, quebrar a sequência de máximas descendentes. Aqui, por enquanto, a última máxima descendente está aqui. Então, para se fazer uma compra, primeiramente, seria se romper essa máxima aqui, stop aqui, tentando pegar algo para cima. É o que daria para se fazer em Sanepar. Ou se vier indo um pouquinho mais para baixo, bate aqui no 61,8% e gera um sinal de alta aqui um pouquinho mais afastado dessa média para tentar arriscar algo para cima com stop aqui. Então são as 2 possibilidades aí que eu vejo para entrar comprando esta ação. Olhando agora para SLCE3, que foi mais um pedido, rompeu forte, aqui girou ali no gráfico diário um candle de baixa depois de ter fechado acima aqui uma vez, já voltou para baixo, mas não fez nova mínima e conseguiu já anular esse sinal de baixa. Então o ativo vai demonstrando força para ver se sai dessa bagunça aqui, ó. Desculpa.
Aqui, ó, do gráfico semanal, sair dessa bagunça, tá? Muito próximo da zona de resistência mais relevante, na faixa ali dos R$19,35, tá? R$19,35 a R$19,49. Comprar aqui, só se for colocando um pouco capital devido à resistência muito importante lá do gráfico semanal. Me animaria mais para uma compra se ela fizer isso, aí depois vem aqui, uns poucos próximos pregões ela vem, corrige aqui mais fraco. Isso aqui, a minha interpretação seria que tudo isso aqui está sendo a correção desse longo movimento de alta, e a partir de um novo sinal de alta mais próximo da média, aí sim eu animaria mais para abrir uma compra, mesmo estando ali próximo dos R$19,35, que é a zona de resistência mais próxima no semanal. Então, lembrando aqui já dentro de um contexto mais de alta, a ação falando de curto prazo. MRV3, ação que é do setor imobiliário, um dos ativos que para mim é o mais fraco ali, ou um dos mais fracos do setor. Falando não só do gráfico diário, mas pegando o gráfico mensal, zigue-zague descendente, muito mal. Pancada para baixo, perda de região de suporte importante. Então agora a região lá dos 5,90 até um patamar de 6,10 é uma zona de resistência importante para esse ativo. Semanal dessa ação tentando gerar ali uma recuperação dessa forte queda, depois de um longo movimento assim, muita força para baixo. Desculpa. Gera ainda um viés mais de baixa nessa ação. O que é esse viés mais de baixa? Se eu pegar o gráfico mensal, der um zoom menos, o viés mais de baixa ela pode corrigir um pouco essa queda em cima desses topos anteriores que tendem a funcionar como suporte, pode ter algo aqui para cima, mas num prazo mais longo a expectativa é buscar a região dos R$4. Um prazo mais longo, enquanto não tiver sinais mais claros de força de reversão da tendência vigente, seja principalmente de curto para médio prazo. A do semanal só muda se voltar para cima desse patamar aqui no primeiro momento, de 8,22. A do gráfico diário, para mudar, se romper essa máxima aqui, já seria um primeiro indício de mudança. Nada muito significativo, tá? Mas, enfim, seria o primeiro indício. Eu diria que o topo mais relevante está aqui, ó. Aqui na faixa dos R$6,75. Esse é o topo, para mim, mais relevante no papel. Quem tiver comprado, eu deixaria pelo menos stop aqui abaixo dessa mínima. Quem tiver de fora, eu não animo muito para comprar, não, por conta que eu já mencionei do cenário, de maneira geral, nesse ativo. Eu prefiro outros ativos dentro do setor imobiliário, como uma DIR3, uma CURI3, falando dos ativos mais fortes. Não sei se eles estão gerando sinal de alta agora, não estou lembrado agora do gráfico da DIR3, não passei por ela no pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Agradeço demais para a gente manter esse conteúdo aqui ativo gratuitamente aqui dentro do canal. Um grande abraço e até a próxima.